Estudo para a Escola Bíblica Dominical no segundo trimestre de 2016. O alvo do estudo é a carta de Paulo aos Romanos, e a primeira lição que agora estudamos é o Evangelho da Justiça de Deus. Este assunto, o Evangelho da Justiça de Deus, vai envolver o capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, tendo nós como textual o verso 16, quando diz: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A nossa lição bíblica é todo o texto de estudo, desde o verso 1 até o verso 17, que segue-se na nossa lição, mas faremos a leitura deste texto tão somente no correr da própria lição. O esboço apresentado como proposta e base para todos nós estarmos ensinando nas classes de jovens e adultos é a introdução e depois os 3 tópicos, sendo o primeiro Paulo e o Evangelho de Deus, do verso 1 ao verso 7. Segundo tópico, Paulo e a igreja em Roma, do verso 8 ao verso 15. Terceiro tópico, o Evangelho e a Justiça de Deus, Romanos, capítulo 1, versos 16 e 17. E depois segue-se a conclusão. Partindo para o nosso texto, para estudo junto às classes, no primeiro parágrafo, já na introdução, podemos ler: no tempo em que a carta de Paulo aos Romanos foi escrita, por volta de 57 depois de Cristo, Roma era uma grande cidade, a capital do império de mesmo nome, Império Romano. Para lá afluía gente de toda parte do mundo, pelos mais variados motivos. Entre essa multidão estavam aqueles que primeiro levaram o Evangelho à capital romana, dando início à obra de Deus ali e originando a igreja, a qual o apóstolo escreveu a presente carta. Consideremos inicialmente, nessa introdução, nesse primeiro parágrafo, que em Atos capítulo 2, temos claramente aqui a citação de que, na oportunidade do Pentecostes, quando os próprios apóstolos foram revestidos de poder, conforme a ordem que Jesus lhes tinha dado, que ali ficassem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e acontecendo isso, Pedro passou a uma pregação, a uma explicação do que estava acontecendo, anunciando ao mesmo tempo Cristo Jesus. E observem que consta aqui, desde o verso 7, que ali em Jerusalém estavam reunidos pessoas de praticamente todo o mundo, todo mundo. O verso 9, por exemplo, começa a citar partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia. Destaca o verso 10: e Frígia e Panfilha, Egito, e partes da Líbia,
junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então, quando houve o derramado do Espírito e a primeira pregação de Paulo, em que 3.000 almas aceitaram a fé, ali já havia bastante gente do mundo inteiro, em particular romanos. E romanos, tanto judeus como prosélitos, ou seja, novos convertidos, que naturalmente, ao voltarem para suas regiões, em particular os que moravam em Roma, levavam a mensagem do Evangelho, e nisso dando testemunho nas diversas regiões, em particular em Roma. Precisamos estar atentos a isso. Então, não temos uma citação particular de quem iniciou a igreja lá, mas como se inicia a igreja mesmo, alguém testificando para alguém. Sempre é assim. Mas, dando continuidade à nossa observação da lição, temos um segundo parágrafo na introdução que diz: a Escritura não revela quando ou através de quem o Evangelho chegou a Roma. O primeiro contato de Paulo com cristãos oriundos de lá se deu em Corinto, na Grécia, onde conheceu Priscila e Áquila, assunto esse tratado em Atos capítulo 18, em Romanos também capítulo 16, no verso 3, são textos que mostram isso. A carta foi escrita por ocasião da sua terceira viagem missionária, estando ele novamente em Corinto. Dali planejava voltar a Jerusalém para entregar uma oferta de socorro dos crentes gentios em favor dos irmãos na Judeia, Romanos capítulo 15, verso 25 e 26, e de lá seguir para Roma, Atos 19, verso 21. A carta foi enviada através da irmã Febe, é uma suposição, porque ele recomenda que recebam a irmã Febe. Isso também não é tão importante quem levou a carta para Roma, mas essa irmã Febe de Cencreia, citação sobre ela está em Romanos capítulo 16, verso 1 e 2, e a escrita, vamos dizer assim, o escrivão ou o amanuense foi Tércio, o que se confirma em Romanos 16, o verso 22. Aqui é uma introdução a esta carta. Paulo não pregou em Roma antes como fundador, nem mesmo Pedro. Aqui há uma falha grave, histórica e doutrinária. Quem levou o evangelho para Roma, ninguém sabe, mas muitos foram os cristãos que estiveram correndo um império romano todinho, levando a palavra. Por isso aquela expressão, que por todo lado se publicava que havia um rei chamado Jesus, ou como alguns dizem, esses que têm perturbado o mundo, porque o evangelho foi para todo lado. E como já dissemos na oportunidade anterior, no capítulo 2, verso 10, quantos cidadãos romanos não receberam ali a palavra? Mas qual o erro histórico? Dizendo que Pedro foi quem fundou a igreja em Roma. Pedro nunca foi a Roma. Pedro, depois da perseguição que se levantou em Atos dos Apóstolos, que ali se narra para nós, depois do capítulo 10, capítulo 11, temos informação bem clara, ele foi embora para a Babilônia, o que é comprovado na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, ele faz menção dos irmãos em Babilônia. E vamos entender bem que houve um entendimento que Pedro era chamado para pregar o evangelho entre os judeus,
enquanto que Paulo estava sendo chamado para pregar especialmente entre os gentios. Então é um grave erro falar historicamente que Pedro fundou a igreja em Roma. Absurdo. E doutrinariamente é uma falha grave também, porque querem colocar que Pedro é o primeiro papa, é a base da igreja, não entendendo que a igreja está edificada sobre a rocha, e a rocha é Cristo Jesus. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus falava esta, referindo-se a si mesmo, e não a Pedro, essa pedra, de forma alguma. Então, cuidado com esses pontos, para nós esclarecermos as histórias. Podemos observar isso no decorrer de todos os acontecimentos no mundo, sempre é contada com interesses, às vezes de um vencedor ou de alguém que quer afirmar uma verdade segundo ele entende que é a verdade. E por isso que nessa instituição religiosa baseada em Roma, eles querem forçar sempre Pedro como cabeça da igreja, como fundador, o que infelizmente é uma incorreção muito forte, muito grave, historicamente e doutrinariamente. A palavra, conforme está escrito, é que a palavra saia de Jerusalém. E os homens já estão mudando, colocando em Roma. E no Brasil também estão mudando, já estão colocando em outra cidade por aí. Mas a verdade é essa: sempre a palavra de Deus sairá de Jerusalém. Se a terrestre não existe, a celestial permanece para sempre. Então, cuidado com esses pontos que não estão diretamente aqui colocados, mas são a verdade do Evangelho, para o que devemos estar atentos. Num terceiro parágrafo, na introdução, esta é considerada a carta mais complexa e doutrinária do Novo Testamento. Por outro lado, nela encontramos a exposição mais completa e detalhada da fé cristã, e por isso muitos a consideram a carta mais importante de Paulo. Isso são conceitos de grupos. Dizer que a carta aos Romanos é mais importante, é mais complexa, mais doutrinária, meu Deus, é uma forma de dizer dos homens, porque se formos ver Hebreus, apesar de não ser de Paulo, que complexidade, que riqueza. Ou então vão para Paulo, Gálatas, Efésios, a carta aos Colossenses, aos Filipenses, meu Deus, quanta maravilha que temos ali. E é uma das cartas dessas que Paulo chega a dizer: pelo que eu escrevi acima, vocês podem perceber o meu conhecimento de Deus, ou do Evangelho, ou dos mistérios de Cristo Jesus. E ele não está falando em Roma, ou na carta aos Romanos, ele está falando lá em Efésios, Filipenses, Colossenses, etc. Então, perdoe essa forma de dizer carta mais importante ou mais complexa e doutrinária. Na verdade, mas todas se completam dentro do objetivo de Deus de levar a mensagem do Evangelho pleno para todo o mundo. Na sequência ainda da introdução, na seção introdutória da carta, que será objeto de estudo desta primeira lição, são mencionadas informações importantes para entendermos o tema, o conteúdo e a ocasião da carta, assim como todos os outros aspectos gerais. Então, nessa introdução que estamos fazendo, no capítulo 1, ainda que até o verso 17, já temos a introdução de todo o objetivo da carta, conforme veremos a seguir. Passando ao nosso esboço, depois da introdução, entrando agora no primeiro tópico, Paulo, o Evangelho de Deus, do Romanos verso 1 ao verso 7. Vamos ler inicialmente os primeiros 4 versos, que assim encontramos nas Escrituras: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo,
separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Passando assim ao primeiro tópico e no primeiro parágrafo, podemos ver o assunto proposto para ser tratado em classe, lendo: como de costume, em todas as suas cartas, Paulo se apresenta na qualidade e capacidade que havia recebido de Deus em Cristo, como servo e apóstolo, não dos homens. E a seguir faz menção ao que foi chamado para servir e anunciar o Evangelho de Deus, resumindo-o em poucas, mas profundas verdades. Não se trata de algo novo, mas do cumprimento de antigas promessas de Deus. Prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras, na pessoa daquele que, ao mesmo tempo que se humilhou, tomando a forma de servo, nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, foi a seu tempo glorificado como Senhor, na ressurreição, declarado Filho de Deus em poder. E temos os versos de Atos capítulo 2 e Atos também, versos no capítulo 13, e em Filipenses também 2, versos 5 a 11. Então observe a introdução de Paulo, quando ele coloca estas palavras que nós lemos anteriormente, nos versos 1 a 4, ele sempre se apresenta desta forma humilde, ele é servo. Outra coisa, ele não se posicionou, não se apresentou como apóstolo, ele foi chamado para ser apóstolo. E observe, o Evangelho de Deus, as boas novas de Deus, mas boas novas já anunciadas pelos profetas nas Sagradas Escrituras, e tudo a respeito ou em torno de Cristo Jesus, também anunciado nas Escrituras, conforme Jesus mesmo disse: as Escrituras testificam de mim. E em Jesus em particular está a declaração de que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, justamente no fato da sua ressurreição. Jesus vindo dentre os mortos, o que também os profetas já tinham falado há tempo. Então considere essas palavras. Vamos estar analisando bem os textos em Atos capítulo 2, verso 32, 36, quando Paulo, nessa oportunidade de Atos 2, é Pedro quem argumenta fortemente que Jesus, anunciado em profecia pelo próprio Davi que falou da ressurreição de Jesus, o que Pedro argumenta fortemente. E lembrando Filipenses 2, versos 5 a 11, a palavra tão clara, tão bonita, que mostra em Cristo Jesus, ele colocado como Senhor, Salvador de todos, dentro do fato de que ele cumpriu o ministério proposto pelo Pai. E lemos no verso 5 a 11, esse texto leio, Filipenses 2, versos 5 a 11, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem,
humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E observe que, anunciando o Evangelho em Atenas, na Grécia, Paulo, no capítulo 17, fala bem claro sobre isso, falando várias formas, em vários pontos, sobre Cristo Jesus. Falou também que Jesus era colocado como o juiz de todos, e que Deus dava a certeza disso, ou apresentava ao mundo esta verdade e esse decreto, quando Deus o ressuscitou dos mortos. A mesma palavra tem em Atos 17. Mas passando à frente, agora nos versos 5, 6 e 7, coloco também o verso 1, lerei o verso 1 também, para dar sequência. Lemos assim, verso 1: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesta sequência, no segundo parágrafo do primeiro tópico, Paulo e o Evangelho de Deus, a lição proposta diz: definindo assim o Evangelho de Deus, o apóstolo reafirma as suas credenciais e o alcance do seu chamado entre todas as gentes. Assim, ele demonstra também ter interesse pelo bem-estar espiritual dos irmãos romanos, quando diz entre as quais gentes sois também vós chamados, tal como o fazia pelos fiéis das igrejas que ele próprio havia fundado. E a saudação, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o que também podemos conferir com as demais cartas de Paulo. Então observem esse particular, Paulo falando o Evangelho de Cristo Jesus, que não era só para judeus, muito menos só para os romanos, o Evangelho de Deus, anunciado, proposto por Deus, e agora enviado ao mundo todo para todas as gentes, e em particular na carta, ele está falando aos que estão também em Roma, capital do império, mas não quer dizer que também Deus não salve aqueles que estão na capital de um grande império humano, porque o império de Deus é muito maior. É uma chamada importante deixarmos ou temos por mais valioso, mais importante, o Evangelho de Cristo Jesus, ou a grandeza que é o reino de Deus, que é superior aos reinados humanos. Nessa sequência também entramos agora nos versos 8 a 15 da carta aos Romanos, no primeiro capítulo, com o segundo tópico, Paulo e a igreja em Roma. 8 a 15 são os versos propostos. Vamos estar lendo inicialmente do verso 8 ao 12, e na escritura temos: primeiramente, diz Paulo, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no Evangelho de seu Filho,
me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. No primeiro parágrafo do segundo tópico, nós temos o proposto para tratarmos junto à classe. Na ocasião em que Paulo escreveu a carta, o evangelho prosperava e florescia na capital do Império Romano. Observe a expressão de Paulo: em todo o mundo é anunciada a vossa fé. O que quer dizer isto? Que Paulo, na verdade, dizia aos romanos que por todo lado ele ouvia dizer da fé dos que estavam em Roma, dos cristãos que estavam em Roma. Paulo nunca foi lá e já ouvia falar da fé dos nossos irmãos em Roma. E Pedro estava onde? Em Babilônia. Paulo estava onde? Pela Ásia, também pela Macedônia, também para onde? Na Grécia, Acaio e tantos outros lugares, menos lá em Roma. Continuando, observe que essa expressão em todo o mundo é anunciada a vossa fé, é a palavra que encontramos no 1 Tessalonicenses capítulo 1, quando Paulo também fala a respeito da igreja de Tessalônica. Não era só Roma que era reconhecida como sendo um lugar que tinha cristãos sinceros, mas também em Tessalônica temos esta afirmativa que é importante considerar. Continuando o nosso texto, o que motivava o apóstolo a orar continuamente em favor dessa igreja? Incessantemente faço menção de vós, e a desejar conhecê-la pessoalmente, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos. Seu objetivo era que tanto ele como os irmãos se beneficiassem mutuamente pela graça de Deus, operando em suas vidas, para que, o texto diz, juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Quanta coisa, quanta riqueza aqui, irmãos. Observe que Paulo pregava o evangelho para todos aqueles lados lá da Ásia, Icônio, Macedônia, tantos lugares por onde passou, mas ele tinha notícias dos irmãos em Roma, dos cristãos em Roma, no tempo que não tinha aquelas perseguições que nós vamos falar e ver naturalmente na sequência de estudo bíblico, mas que foram bem um pouco mais à frente. Mas era notório que os que levaram a fé para Roma, levaram o testemunho corretamente e prosperou a palavra em Roma. Era notório no mundo inteiro isso. Pelo que Paulo, tendo essa notícia, alegrava-se e continuamente orava, e tinha um desejo no seu coração de ir lá e conversar com eles, para crescimento dele e para ele dispensar algum dom a favor dos irmãos em Roma. Irmãos, é bonito isso. É alguém que sabe alguma coisa, mas quer repartir mais e quer receber mais, porque os dons não pertencem todos a uma pessoa só. Deus reparte os dons para que uns aos outros se completem, uns aos outros sirvam dentro daquilo que é a dependência no corpo de Cristo. Muito bem,
é veraz, é justo isto. Lembre-se do que Pedro disse a respeito de Paulo, que Paulo fala de coisas difíceis de entender, segundo a sabedoria que Deus lhe deu. Então, se Paulo chegasse a Roma, certamente teria alguma coisa para trazer para os romanos, daquilo que ele conhecia dos mistérios de Deus. E se for falar então do arrebatamento dele até o terceiro céu, então Paulo tinha coisas para conversar com os irmãos em Roma, e lá estava também interessado em deles receber alguma coisa, o que é mais do que natural. Então observe que não há um orgulho, irmãos, mas há sim alguém como servo disposto a servir, e ao mesmo tempo uma humildade, dizer que também sei que você tem alguma coisa que eu vou aproveitar, ou nós vamos nos enriquecer naquilo que cada um tem recebido da parte de Deus. Por isso essa forma de Paulo falar assim. Voltando ao texto, observem bem, verso 8 a 12: dou graças a Deus acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Verso 9: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunho, como incessantemente faço menção de vós. Olha aí a oração por aqueles que ele nem conhecia, pedindo sempre nas minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco. Verso 11: porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados. Isto é, aqui, se o verso 11 ficou muito individualista, ele se colocando como quem pode oferecer alguma coisa, o verso 12 é corrigido quando ele diz: isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Na verdade, ele tinha essa intenção, mas observe que ele estava pregando o evangelho para toda aquela região lá, enorme, ampla, da Ásia, Macedônia, Grécia e tantos lugares por onde ele passava, mas com desejo de ir a Roma. Queria ter essa oportunidade de conhecer uma igreja que, quero dizer aos irmãos, que era uma reunião de irmãos de fé. Vamos entender isso? Com um testemunho cristão que se espalhava pelo mundo inteiro, e não uma instituição religiosa. Aqui que está a diferença. Antigamente a igreja era o ajuntamento de irmãos de fé. Agora, ou desde os primeiros séculos, infelizmente mudou de grupo de irmãos para virar uma instituição religiosa em que tem um cabeça, e acaba formando uma hierarquia para o que muitos concorrem de forma lícita ou não lícita. Estão me entendendo? Por favor, estou sendo claro, não quero ofender ninguém. E agora nós estamos vivendo um tempo que essa instituição religiosa está muito difícil, que as igrejas estão tomando caminhos de estar a par e junto com o governo do mundo, que está alterando todas as leis, que são leis antes colocadas por Deus e agora são leis de homens. Então, as leis dos homens, observe, no passado eram leis de Deus também, mas agora são leis de homens contrárias à vontade de Deus. E as igrejas, em vez de se firmar na posição, estão concordando. Agora é lei do país, agora é lei. E esquece que existe uma palavra que é superior a todas as leis do mundo. O mundo passa, com todas as suas confusões, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então, atentem bem. Enquanto havia reunião de irmãos de fé, maravilha. Quando virou uma instituição religiosa, aí muda-se a história, muda-se a doutrina para reforçar a instituição, e a verdade é colocada de lado. Paulo
escrevendo essas coisas, nos dá a oportunidade de nós podermos meditar e esclarecer o presente tempo que estamos passando. Do verso 13 ao 15, agora, na continuidade desse tópico, não quero, porém, lemos nas Escrituras, não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, e assim quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Passando ao parágrafo 2 deste segundo tópico, que tem por título Paulo e a Igreja em Roma, o que está proposto para a classe, lemos assim: Paulo compreendia que fora chamado para anunciar o evangelho onde este ainda não fora anunciado, e por esta causa não pudera ir logo a Roma. Muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido. Romanos 15, versos 18 a 22. Contudo, o apóstolo também desejava confirmar os irmãos romanos pelo seu ministério, dando testemunho entre eles: eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábio como a ignorantes, conforme Romanos 15, versos 14, 16, Atos 23, 11. Ainda que, conforme depois ele revela, Paulo planejava fazer isto apenas de passagem, para logo ser encaminhado a outra parte do mundo que ainda não havia sido alcançada pela pregação, a Espanha. Nós encontramos isso em Romanos capítulo 15, verso 23, 24 e também depois o verso 28. Muito bem. Quero considerar esses pontos aqui com mais calma. Paulo foi impedido de ir. Ele estava ocupado demais, irmãos, para todo lado pregando o evangelho, e muitas vezes fazendo viagens longas, distantes, contornando regiões onde era guardado em perseguição, para fugir das ciladas e daqueles que queriam o seu mal. Paulo, às vezes, em vez de pegar o caminho mais fácil, mais perto, dava voltas tremendas, fugindo dos perseguidores. Além disso, sempre as preocupações da igreja, como ele chega a dizer, para todo lado estava inquieto, ansioso, aflito. Se não fossem as lutas próprias ou da igreja onde ele estava, as notícias das igrejas em volta, né? Quantas vezes ele tem que falar daqueles que vinham depois dele pregando outro evangelho, e não há outro evangelho. E Paulo fala bem claro que é ir ter com eles, para repartir com eles o que ele tinha recebido de Deus. Olha que diferença de hoje. Chega aqui alguém pregador nessa cidade nossa, vai abrir outra igreja. Precisa aprender com Paulo. É aquilo que está na lei. Não se pode plantar duas sementes no mesmo campo. Arroz é bom, feijão é bom, milho é bom, mas não posso plantar tudo no mesmo campo. Se aqui já está plantado arroz, deixa a gente quieto com arroz. Você tem milho, por favor, procura o terreno vazio e planta arroz. Ou não, arroz eu estou plantando. Se quiser plantar arroz, mas em outra área, planta o seu milho, planta o seu feijão. Os cristãos hoje não estão sabendo fazer o evangelho de Cristo Jesus, estão dividindo o povo, em vez de se ajuntar e fortalecer o evangelho de Cristo Jesus. Estou falando, pode ser que já esteja abrindo mais uma igreja na cidade aí, e se fosse o mesmo evangelho, não diria nada. E quantas vezes é um novo grupo que está sendo formado para disputar pontos de vista doutrinário,
E alguém querendo dizer que sabe mais, ou que sabe o certo, e que o outro não sabe, então saiam daí e vem para cá. Está tudo errado. Mas Paulo observa: quero ir a Roma para falar com vocês, servir a vocês no que eu tenho, e receber de vocês o que vocês têm. Mas não vou ficar aí não, viu? Eu quero ir para longe, pregar o evangelho aonde? Aonde Cristo ainda não foi anunciado. Tem que dar um endereço para esse pessoal ficar abrindo igreja para todo lado, no lugar onde já tem igreja, para ir pregar lá, bem longe. Em Minas Gerais tem muitos povoados que não tem igreja evangélica nenhuma. Manda lá para a Bolívia, lá para a Venezuela, manda lá para a África, manda para o Iraque, para o Irã, manda para a Líbia. Mas querem abrir o evangelho na frente de outro grupo que já está pregando o evangelho. Precisamos aprender com Paulo. E Paulo, claro, falando claramente sobre isso. Volto aos versos anteriores: não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. 14. Eu sou devedor. Se eu for para vocês é para ajudar, sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes, tanto a romanos como outros mais. Eu quero servir. 15. E assim quanto está a mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma, naquilo que Paulo tinha dos seus dons recebido da parte de Deus. Muito bem, seguindo à frente, entrando no terceiro tópico, o evangelho e a justiça de Deus, versos 16 e 17, 2 versos apenas, e que dizem para nós o que lemos nas Escrituras: porque não me envergonho, diz Paulo, do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Passando ao primeiro parágrafo da nossa lição, no tópico 3, lá podemos estar lendo: não importasse o quanto os romanos já conhecessem ou tivessem ouvido o evangelho, Paulo expressa sua confiança na eficácia e suficiência da sua mensagem. Não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. 1 Coríntios capítulo 1, versos 22 a 24. À parte de qualquer mérito ou pretensão de todo aquele que crê. O evangelho é para todo aquele que crê. Além do que toda presunção de sabedoria ou autossuficiência por parte dos gentios era destruída, pelo fato de que o evangelho fora apresentado primeiramente não a eles, primeiro do judeu ou ao judeu, e também do grego ou ao grego. Efésios 2, 11 e 13. Então são essas afirmativas de Paulo. Vocês já podem saber, mas em Deus sempre há uma novidade, sempre algo se aprende. Conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer. Observe que riqueza, irmãos, a gente comparecendo a todos os cultos, quanta informação a gente recebe. Na verdade, a gente não aprende tudo novo, muita coisa a gente já sabe, mas às vezes uma palavrinha tem um sabor diferente e alcança a gente lá no fundo do nosso coração, ou algo clareia-se na nossa mente, e vamos crescendo, crescendo. Não importa que seja uma palavra só, mas se veio de Deus para acrescentar, se soma. É o pensamento de Paulo. Quero chegar para vocês e expor alguma coisa. Se Pedro, conforme já falei antes, dizia que Paulo sabia coisas difíceis conforme a sabedoria que Deus lhe deu, certamente chegando em Roma
para falar das coisas de Deus, ele teria muita informação que os romanos não sabiam e ficar parados, ouvindo, falar, nunca foi colocado desta forma, mas que maravilha, o Evangelho, o mesmo Evangelho de Cristo Jesus. Considere estas coisas que nós estamos falando dentro da lição, e Deus pode dar graça para que muito mais se acrescente. Seguindo em frente, voltando aos mesmos versos anteriores, tendo o verso 16 dito, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, também do grego. O verso 17 é importante, num ponto, quando se diz, porque nele, no Evangelho de Deus, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. No parágrafo 2º deste terceiro tópico, podemos estar considerando, que consideraremos também diante da classe, nesse e no próximo verso, que é o 17, antes anunciado, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Leio desde o início do segundo parágrafo de novo, para termos a sequência completa. Nesse e no próximo verso, encontramos o tema de toda a carta a ser desenvolvido, tanto nas suas implicações doutrinárias, como práticas. Nos capítulos seguintes, a justiça de Deus pela fé. O Evangelho revela essa justiça, ou seja, o que Deus fez para que o homem seja aceito e considerado justo diante dele, e assim ser salvo. E ao mesmo tempo que essa aceitação e imputação da justiça ao homem se dá exclusivamente pela fé, de fé em fé, e demonstrando que no passado outros houveram que foram preservados, salvos, por uma estrita e exclusiva confiança em Deus. Paulo cita o profeta Abacuque: o justo viverá da fé, Abacuque 2, verso 4. Mas observe que o assunto de fé é que vai nortear todo o assunto de Paulo na carta aos Romanos, tanto que muitos chamam a carta aos Romanos como a defesa da salvação pela fé. Mas lembre-se que o escritor de Hebreus também escreveu muito sobre a fé, em particular no capítulo 11 de Hebreus, pela fé. Quantos foram salvos e quantos foram abençoados por Deus? Então, nesse verso 17 que devemos estar considerando, entendendo e frisando, fé é o tema da carta. Fé pelo qual ou por qual o justo vive e é vencedor, como está em Hebreus capítulo 11. Dando sequência ainda, entramos na conclusão, terminando o nosso esboço, onde podemos ver tudo o que é necessário à salvação do homem está revelado no Evangelho. A sua eficácia e poder vem de Deus, que opera somente pela fé. Portanto, nada deve intimidar ou limitar a sua proclamação a quem quer que seja, por mais sábios ou ignorantes que pareçam ser das suas verdades.
Ou seja, Paulo, dentro desta carta, estava dizendo justamente isso. O poder de Deus no Evangelho não tem limite. Então, eu falar mais e mais de Cristo Jesus, para quem já é conhecedor de Cristo Jesus, é somente enriquecer, crescer em fé e entendimento das coisas de Deus. Então, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo para falar dele a quem quer que seja, aos que nunca ouviram, aos que já ouviram, sendo pessoas lá da Ásia, ou da Grécia, ou da Macedônia, ou sendo da capital em Roma também. Ele estava pronto a anunciar este Evangelho. Na sequência da nossa lição, após essa conclusão, observe que nós temos passado pelo esboço proposto nos seus trechos: Paulo e o Evangelho de Deus, Paulo e a igreja em Roma, o Evangelho e a justiça de Deus, tendo sido colocado como texto áureo, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.